Vamos continuar aí o nosso seminário Israel Antigo e Moderno, né? Nós paramos aqui nesse vídeo, que a gente já havia assistido já. Vamos continuar aí analisando mais alguns textos, né? Se você não acompanhou desde o início o seminário, se você clicou por alguma indicação, algum compartilhamento aqui nesse vídeo, sugiro que você volte lá no início, né, do seminário. Temos a playlist aí do seminário, para você acompanhar desde o início, para você entender, né, o fio da meada aí, e você não pegar, como diz o ditado aí, o bonde andando, né? Vamos então aí ler mais alguns desses textos aí que vem declarando aí a respeito da verdade, a respeito da divindade. Perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho em prol do homem. O Grande Conflito, página 671. Então, o grande sacrifício feito em prol do homem foi feito pelo Pai e pelo Filho, né? Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Desejado a todas as nações, página 834. Então nós vemos aí alguns textos mostrando que no plano da salvação, no plano da redenção, quem estava envolvido era Pai e Filho, né? Não tinha uma terceira pessoa. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado, após sua obra de criação. Desejado a todas as nações, primeira página do capítulo 80, no sepulcro de José. Olha que interessante, né? Então, quando eu comecei a estudar essas questões, né, quando eu descobri essas mudanças na Igreja Adventista e fui pesquisar mais a fundo, eu encontrei esse texto aqui no Desejado a todas as nações, né? Primeira página do capítulo 80, ali no início do capítulo 80, no sepulcro de José, falando que quando Jesus descansava aí na sepultura, né, no sábado, no princípio o Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação, e agora, na sua obra de redenção, o Filho estava descansando, né, na sepultura. Próximo texto. Os terrores do Sinai deviam representar ao povo as cenas do juízo. O Pai e o Filho, acompanhados por uma multidão de anjos, estavam presentes no monte. Patriarcas e Profetas, página 339, capítulo Inimizade de Satanás contra a Lei. Então, meus amados, em todos esses momentos, né, na morte de Cristo, no plano da salvação, até lá no Monte Sinai, um momento importantíssimo onde foi dada a lei, só vemos aí a divindade com duas pessoas, Pai e Filho. Aonde estava a terceira, meus amados? Então, a mentira tem perna curta. As brechas estão aí, para que nós vejamos, então, onde está a verdade, né? Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. O Grande Conflito, página 493. O único ser, não existia outro ser. Não tem essa de o Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, que entra nos conselhos, nos propósitos do Pai. Percebemos que foi realmente Satanás que inventou isso, porque ele queria isso, queria entrar nos conselhos de Deus. E porque ele não foi consultado quando da criação do homem, ele se encheu de inveja, de orgulho, deixou o pecado nascer em seu coração. Né? Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Até uma criança consegue entender isso, né? A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, página 266. Então, confirmando aí o texto anterior, né, que é o único ser que pode entrar nos propósitos de Deus, Cristo, ele participa de todos os conselhos de Deus. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Não tem essa de que isso é um título funcional ou algo didático para a gente entender, né, essa relação entre os dois, não. Deus é o Pai de Cristo, literalmente, e Cristo é o Filho de Deus, literalmente. E o último texto aí desse slide, no próximo a gente vai ver mais alguns. O Conselho Celestial
perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a Cristo. Olha só, Lúcifer ele não acusou 3 pessoas, acusou 2, Deus e a seu filho. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio. Todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Desejar a todas as nações, último capítulo, página 834. Então aqui é no contexto ali da ascensão de Cristo, né, após cumprir sua missão aqui na Terra. Ali aquele conselho celestial composto por representantes de todos os mundos, né, os reinos imaculados, onde Satanás também pretendeu levar o pecado para lá, mas que não cederam, né, estavam ali para receber ao Redentor, né? Mas vemos aqui claramente que Lúcifer acusou a Deus e a Cristo. Vamos agora para o próximo texto. Há na natureza a operação contínua do Pai e do Filho, Patriarcas e Profetas, página 114, capítulo 9, a semana literal. Então a natureza ela tem a operação contínua das 2 pessoas divinas que participaram da sua criação, que estiveram envolvidas diretamente na sua criação, né? Pai e Filho. Satanás tem continuado a apresentar aos homens, como apresentou aos anjos, suas falsas representações de Deus e de Cristo, e tem ganho o mundo para o seu lado. Mesmo as igrejas, professadamente cristãs, se têm posto ao lado do primeiro grande apóstata. Olha que texto poderoso, meus amados. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 222. Falsas representações de Deus e de Cristo, né, são apresentadas por Satanás para os homens, como ele apresentou para os anjos, né? E ele está ganhando o mundo inteiro está crendo na Trindade, né? Espiritismo, né? As religiões aí de matriz africana, o cristianismo, todas, até o paganismo, todas as religiões têm conceitos triunos de divindade. Está ganhando o mundo realmente, né? A divindade é o autor da natureza. O mundo natural não tem em si poder algum senão o que Deus lhe supre. Existe, olha que interessante, ó, poderoso esse texto. Existe um Deus pessoal, o Pai. Existe um Cristo pessoal, o Filho. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 293. Um texto bem semelhante àquele de 1 Coríntios 8,6, né? Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então aqui nós vemos os textos de Ellen White, nesse contexto aqui, em perfeita harmonia com o testemunho bíblico, né? Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito são agora esclarecidas. A justiça de Deus acha-se plenamente justificada perante o universo. Foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho em prol do homem. História da Redenção, página 427. Então nós vemos aqui claramente que o grande sacrifício não foi feito por uma trindade, mas pelo Pai e o Filho, né? Próximo. Quando Satanás se tornou desafeto no céu, não apresentou ele sua queixa perante Deus e Cristo. Foi, porém, por entre os anjos que o julgavam perfeito, afirmando que Deus lhe fizera injustiça, preferindo Cristo a ele. Olha que me faltam até palavras para definir, né? Que falso, que mentiroso, que enganador, que sedutor Satanás foi. Ele não foi apresentar sua queixa perante Deus e Cristo. Ele foi para os outros anjos lá falar que Deus foi injusto com ele, preferindo Cristo a ele. Testemunhos Seletos, volume 2, página 103. E o último texto aí desse slide. Ser-nos-ão preciso toda a eternidade para compreender as riquezas da glória de Deus e de Jesus Cristo. The Review and Herald, 15 de março de 1892, citado em Para Conhecê-lo, Meditação Matinal de 1965, 1º de janeiro, página 2. Então, durante toda a eternidade, nós vamos estudar
né? E aqui fala que será necessária toda a eternidade para compreendermos as riquezas da glória, né? De Deus e de Jesus Cristo, não de uma trindade. Aqueles que estão dizendo que no céu, se você não entender a trindade aqui, no céu você vai entender. Sai fora disso. Isso é espírito enganador, tá? Todas as riquezas da glória de Deus e de Jesus Cristo será aquilo que nós vamos compreender no céu, tá bom? Vamos agora para um texto aí na tela maior, né? A nossa lousa eletrônica. Deus, Cristo e os anjos estão todos ministrando aos enfermos, padecentes e pecadores. Ao trio celestial, né? Em alguns textos a irmã White fala do trio celestial. Deus, Cristo e os anjos, né? Que são os anjos que nos trazem o Espírito Santo, né? A onipresença de Cristo. Entregai-vos a Deus por esta obra, usai seus dons para este propósito, e entrareis em sociedade com os seres celestes. Quais são os seres celestes citados por ela? Deus, Cristo e os anjos. Os santos anjos, né? Vosso coração palpitará em harmonia com o deles. Assemelhar-vos-eis a eles no caráter. Não vos serão estranhos estes moradores dos tabernáculos eternos. Quando as coisas terrestres tiverem passado, os vigias nas portas do céu vos chamarão bem-vindos. Parábola de Jesus, página 373. Vamos para mais um texto. Todos os recursos do céu estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Os anjos o auxiliarão a alcançar os mais indiferentes e empedernidos. E quando alguém é conduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafins e querubins tocam suas harpas douradas e cantam louvores a quem? A Deus e ao Cordeiro, por seu amor e misericórdia pelos filhos dos homens. Parábolas de Jesus, página 197. Então, meus amados, lá no céu, os santos anjos, né, os querubins e serafins, dedilhando suas harpas, entoam louvores, cantando a Deus e ao Cordeiro, né, por seu grande amor pelos filhos dos homens. Quando o mundo estava destituído do conhecimento de Deus, Jesus veio para comunicar esta inestimável bênção, o conhecimento do caráter paternal de nosso Pai Celestial. Então Jesus veio aqui a este mundo trazer não o conhecimento de um Deus trino, não. Ele veio trazer o conhecimento do caráter paternal de nosso Pai Celestial, né? Testemunhos para Ministros, página 193. Vamos para mais um texto. O conhecimento que as crianças e os jovens precisam adquirir para ser úteis nessa vida e que podem levar consigo para a vida futura se encontra na palavra de Deus. Isto, no entanto, não é incentivado e apresentado diante deles como o conhecimento mais essencial e como aquilo que proporcionará a informação mais correta acerca de quem? Do verdadeiro Deus e de Jesus Cristo a quem ele enviou. Quem é o verdadeiro Deus? Segundo esse importantíssimo texto da Mensageira do Senhor, o verdadeiro Deus é o Pai de Jesus Cristo, né? E a Jesus Cristo a quem ele enviou, né? Esse texto está em perfeito acordo também com o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz, né? Para que creiam em ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus ali fazendo uma oração ao Pai, né? Há muitos deuses e muitas doutrinas. Olha aqui, muitos deuses e muitas doutrinas. Preceitos e mandamentos que são colocados diante de nossos jovens como os mandamentos de Deus. É-lhes impossível saber o que é a verdade, o que é santo e o que é profano, a não ser na medida em que compreendam as Escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E é sobre isso que nós estamos, Fundamentos da Educação Cristã, né, página 384. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse seminário, apresentando o conhecimento das Escrituras concernente ao verdadeiro Deus e a seu Filho Jesus Cristo, né?
Vamos para mais um texto aqui na nossa lousa eletrônica. Voltando-se para os gentios em Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé não deixaram de trabalhar pelos judeus de outras partes, onde quer que a oportunidade lhes deparasse. Ouvintes. Posteriormente em Tessalônica, em Corinto e em Éfeso e em outros importantes centros, Paulo e seus companheiros de trabalho pregaram o evangelho tanto a judeus como a gentios. Mas suas maiores energias eram daí por diante dirigidas no sentido de estabelecer o reino de Deus em território gentílico, entre povos que tinham pouco ou nenhum conhecimento do verdadeiro Deus e de seu Filho. Olha que interessante, amados. Verdadeiro Deus e de seu Filho. Atos dos Apóstolos, páginas 174 a 175. Então são muitos textos, meus amados, que nós estamos acompanhando aqui para que as pessoas agora venham dizer, não, Ellen White cria na Trindade, olha esse texto aqui, ó. Os 3 poderes do céu. As 3 pessoas do trio celestial. Por favor, meus amados, vamos ser mais estudiosos, mais verianos, pesquisar mais a fundo essas questões, para não sermos enganados. Vamos para mais um texto. Os fervorosos apelos apoiados de oração que partem do coração de um mensageiro, que nisso põe toda a alma, cria convicções. Não são necessários homens letrados para isto fazerem. Eu não tenho título de teólogo, de mestre em teologia, de doutor em teologia. Não é necessário isso. Pois eles dependem mais de sua instrução livresca do que de seu conhecimento. De quem? De Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Todo aquele que conhece o único Deus vivo e verdadeiro conhecerá a Jesus, o unigênito Filho de Deus, e pregará a Jesus Cristo e ele crucificado. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 152. Precisa de comentário um texto desse? Nem é necessário, né, meus amados? Mais um texto aqui na nossa lousa eletrônica. O afeto natural por parentes e amigos não deve levar alguma alma que vê a luz a rejeitá-la, a desonrar a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Sabe, meus amados, se essa mensagem chegou a você, não faz pouco caso por causa da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, se eles não estão aceitando. Se posicione. O afeto natural por parentes e amigos não deve levar alguma alma que vê a luz a rejeitá-la, a desonrar a Deus o Pai e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Se você rejeitar essa mensagem, você não está rejeitando a homens, você não está rejeitando ao Roberto, você não está rejeitando ao irmão Silas, você não está rejeitando a qualquer outro irmão. Você está rejeitando a Deus e ao seu Filho unigênito. Será concebido todo pretexto possível para a desobediência pelos homens que preferem, como muitos no tempo de Cristo, a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Se alguém escolhe a esposa ou os filhos, o pai ou a mãe, antes que a Cristo, essa escolha permanecerá pelos séculos eternos, com todo o seu peso de responsabilidade. Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 401. Então, meus amados, se posicione. Se posicione, porque isso é sério. Vamos para mais um texto. Os que escolhem a Satanás como seu chefe revelarão o Espírito do Senhor que escolheram, o qual causou a queda de nossos primeiros pais. Rejeitando o divino Filho de Deus, a personificação do único Deus verdadeiro, que possuía bondade, misericórdia e infatigável amor, e cujo coração sempre se comovia com a aflição humana, e aceitando um assassino em seu lugar, o povo mostrou o que a natureza humana pode fazer e fará quando o repressivo Espírito de Deus é removido. E os homens se encontram sob a direção do grande apóstata. Na mesma proporção em que é recusada e rejeitada a luz, haverá equívocos e desentendimentos. Os que rejeitam a Cristo e escolhem a Barrabás trabalharão sob um pernicioso engano. Deturpações e falsos testemunhos se desenvolverão sob a rebeldia, sob a rebelião aberta.
Então olha aqui que interessante, meus amados. É apresentado Satanás, né? Ó, como seu chefe, revelarão o Espírito do Senhor que escolheram. Então Satanás tem um espírito. O espírito do engano, né? Aqui nós vemos o divino Filho de Deus, a personificação do único Deus verdadeiro, né? E aqui vemos também sobre o Espírito de Deus. Então o espírito de Satanás, do Senhor que escolheram, e o Espírito de Deus, do único Deus verdadeiro. Simples, fácil de se entender o texto, né? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 416. Então, nós vamos encerrar por aqui esse vídeo. No próximo, continuamos analisando mais alguns textos. Deixa aí o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo. E se você quiser ajudar a manter o canal, as informações, os links estão aí na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!